Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama, bem-vindos ao novo cenário, que foi muito desejado, né? E foi preparado com muito amor e com muito carinho, né? Os meus projetos online, eles foram crescendo e, enfim, eu precisei de um espaço, né, só pra isso, porque antes eu gravava no meio da minha sala, né, e era um pouco problemático, dar uma monopolizada na casa, né, então agora a gente tá morando realmente numa casa, a gente tá num apartamento, vocês já conheceram o nosso jardim, que eu tô tão feliz, e alguns vídeos vão ser lá no jardim também, mas, enfim. Hoje, a nossa prática ela vai ser um pouquinho diferente, ela não vai ser uma prática física, ela vai ser uma prática reflexiva, né? Porque lembrem que isso também é yoga, né? Então, eu tô vindo aqui para ter uma conversa bem sincera com vocês, né? Sobre dar e receber. Pois é, dar e receber é um assunto, eu só escolho assuntos polêmicos, né, pelo menos na minha opinião são bem controversos, assim. E eu vou começar essa conversa com uma história, porque eu amo muito usar essas histórias de exemplo pra ilustrar, né, as coisas que eu tô falando, pra vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer, né. Então, continua comigo aqui até o fim desse vídeo, porque no final eu vou contar umas novidadezinhas aqui do nosso Yoga de Pijama. Então, segue aí até o fim do vídeo para você saber e entender aí as mudanças que estão vindo, né? Mas vamos lá então para nossa história, certo? Um pescador terminou a sua pesca um dia e na volta para casa ele se deparou com um homem morando na rua e pedindo dinheiro para comer. E nesse dia o pescador tinha tido uma excelente pesca. Então ele pegou um dos peixes e disse pro homem, ó, pode pegar, pode ficar para você esse peixe, né? E o homem, em princípio, não aceitou. Falou, não, eu não posso, isso é demais, isso é um gesto muito generoso, não posso aceitar o seu peixe e tal. E o pescador falou, não, que isso, pega aqui, tá sobrando, eu tenho um monte, pega pra você mesmo, pode pegar. E ele, enfim, acabou aceitando, né? O homem aceitou, mas ficou muito grato. Disse, nossa, muito obrigado, você é uma pessoa muito generosa. Agradeceu, assim, imensamente, né? E daí, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. O pescador passou lá pelo homem e dessa vez o homem aceitou mais prontamente, assim. Ele também agradeceu imensamente o gesto de generosidade do homem, né? Ficou muito grato, mas já aceitou, assim, já foi mais fácil aceitar, né? E os dias foram se passando, e aquilo virou um hábito tão comum que cada vez que o pescador passava, o homem já perguntava, cadê meu peixe? Cadê meu peixe de hoje? Até que um dia o pescador foi pescar e aconteceu uma coisa horrível que ele não conseguiu pescar nenhum peixe. Só que ele dependia dos peixes, né, pescar, para a sobrevivência dele, dependia para alimentar a família, para levar dinheiro para casa, enfim, né? E daí ele ficou desesperado porque ele não estava esperando e aquela era toda a fonte de renda dele. Então ele estava assim, ó, desolado, preocupadíssimo, pensando como que ele ia chegar em casa e contar isso para a família, né? Como que eles iam se alimentar naquele dia. Enfim, ele estava muito desesperado, né? E daí, voltando para casa, muito angustiado, ele passou pelo homem, que, como sempre, perguntou para ele, cadê meu peixe? Agora já com um tom um pouquinho mais, né, impositivo. E daí o pescador explicou que o que tinha acontecido naquele dia, contou que ele estava muito preocupado com a família, que não ia ter o que comer, que ele não ia conseguir pagar as contas dele, né, e estava, assim, preocupadíssimo. E o homem ficou furioso, dizendo que ele é que ia passar fome naquele dia, porque ele estava contando com o peixe do pescador. E bom, gente, né, essa história diz muito, né, e quero contar para vocês que durante todo esse processo de imersão que eu tenho passado no yoga, eu tenho começado a enxergar muitas novas coisas, a gente começa a abrir os nossos olhos, né, e eu fui começando a entender que não é o excesso que faz algo funcionar. Pelo contrário, né? Todo excesso, na verdade, ele gera a falta de algo. E a falta
Não é algo positivo, né? Porque a falta revela um desequilíbrio. E desequilíbrio nunca é bom. Eu quero trazer aqui mais uma história agora sobre desequilíbrio, para ver se vocês acompanham aí o meu raciocínio. Era uma vez um jovem que foi até o palácio de um marajá e perguntou para ele qual que é a fórmula para viver corretamente, para ter uma vida plena. E o marajá, ao invés de responder, ele propôs um desafio para o jovem e falou assim: eu vou encher uma colher com azeite e você vai percorrer todos os cantinhos desse palácio, mas não pode deixar pingar nem uma gotinha. E o jovem ficou meio assustado, né? Mas pensou, não, ok, consigo lidar com esse desafio, vamos lá, né? E daí ele saiu lá com a colher na mão, andando lá com passos pequenos, olhando fixamente para a colher, até forçou lá a cervical dele de tão tenso que ele ficou lá olhando para a colher e ficou super cansado, exausto, assim, com os ombros doloridos, mas enfim, conseguiu. E daí voltou lá todo orgulhoso de ter conseguido e foi mostrar a colher lá para o marajá. E daí o marajá perguntou se ele tinha visto os belíssimos quadros que estavam nas paredes do palácio, né? Se ele tinha visto os jardins, as piscinas maravilhosas que tinham por ali, se ele tinha visto as pessoas que moravam, os animais que moravam ali. E ele olhou assim, pensou, o que isso tem a ver com a colher, com o azeite? E falou, não, eu tava preocupado com a colher e com o azeite, não era isso? E daí o marajá falou para ele, então, dessa forma, você nunca vai encontrar sabedoria. Vivendo só de cumprir as suas obrigações, sem usufruir das maravilhas do mundo, você nunca poderá ser sábio. E daí em seguida ele pediu para o jovem repetir a tarefa. Mas falou, dessa vez tu precisa observar tudo ao teu redor, observa tudo, atenção em tudo que tem aqui, atenção nesse palácio maravilhoso, né? E daí lá foi o jovem, de novo com a colher na mão, olhando e se encantando, porque era um lugar maravilhoso, né? E foi realmente colocando atenção, olhando os jardins, os pássaros, os animais, né? E daí voltou lá do desafio dele, né? Encontrou o marajá de novo e o marajá perguntou se ele tinha visto tudo. E daí o jovem disse sim, vi tudo. E daí o marajá falou, e deixa eu olhar a colher. Cadê a colher? Daí o jovem mostrou a colher e a colher estava vazia. Ele tinha derramado todo o conteúdo do óleo pelo caminho. E o marajá olhou para ele e disse assim, você precisa achar o equilíbrio. Você vai ter que descobrir uma forma de cumprir as suas obrigações, mas sem achar que o mundo é um fardo para ser carregado, né? Você precisa usufruir do processo. E, gente, assim, eu não tenho mais nada para falar. Acabou esse vídeo. Não, tô brincando, mas essas duas histórias, elas assim me estapearam na cara, sabe? Tipo, nossa, porque eu realmente diria assim que equilíbrio é um dos meus pontos fracos, né? É um dos meus pontos, meus calos, né? Vocês já devem ter percebido, né? Que eu não sou muito do equilíbrio, né? Quem é que em sã consciência começa um canal no YouTube postando um vídeo por dia? Eu não sei, né? Eu sou uma maluca que nem eu, né? Sou alguém que tá em muito desequilíbrio, porque, gente, não é possível. Mas enfim, gente, eu trouxe todas essas histórias aqui para tentar compartilhar com vocês um pouquinho de como tá sendo, enfim, esse meu processo aqui no YouTube, né? E como tá sendo também essa decisão de diminuir um pouquinho, só um pouquinho, a frequência dos meus vídeos, né? Porque enfim, junto aqui com o canal, junto com o Yoga de Pijama, foram surgindo muitos projetos incríveis na minha vida que, enfim, que eu sou muito grata e que eu tô muito feliz por eles terem surgido.
E, enfim, por mais que não pareça, né, eu não sou uma máquina de fazer vídeos. Eu sou uma professora de yoga, a minha profissão não é ser youtuber, então eu tenho as minhas aulas, né, e tenho todos esses projetos maravilhosos que foram, enfim, vieram surgindo, né, com a repercussão do Yoga de Pijama, que eu sou muito grata, né, então eu tenho as minhas aulas ao vivo, tenho as minhas videoaulas, tenho também todas as parcerias que estão começando e que eu tô tão, enfim, tão feliz, tão grata, né, e tudo isso foi crescendo, e eu fui precisando colocar a minha energia nessas outras coisas também, né? E, enfim, eu tô muito grata que tudo isso, que o universo tá me mandando tantas coisas maravilhosas, né? Que tá me respondendo dessa forma tão positiva, né? Todos esses projetos, eles me enchem de alegria e de vontade de viver mesmo, né? Mas eu já comentei aqui no vídeo dos hábitos, eu acho, os 21 dias, que a nossa energia, ela não se reproduz, né? Digamos que a gente tem lá 100% de energia dentro da gente, né? Que a gente vai distribuindo aí nas diferentes, enfim, áreas da nossa vida, né? E quando uma área, no meu caso a profissional, ela começa a exigir energia demais, as outras áreas, elas começam a degringolar, né? Porque esse 100% não soma, né? A gente vai dividindo. Então, não adianta eu fazer isso. Porque isso traz incoerência, tanto para minha vida, quanto pro meu trabalho, né? Eu não posso vir aqui e falar para vocês, faz isso, faz aquilo, não seja violento, blá blá blá, se eu não fizer o mesmo, né? O yoga, ele nos ensina a viver na verdade. Então eu preciso agir de acordo com a minha palavra, né? Eu não posso falar uma coisa e fazer outra, né? E me matar de trabalhar, prejudicar a minha saúde física, a minha saúde mental, em detrimento do meu trabalho, isso não é nada yogi. Então, isso não é coerente, né? E eu quero ser uma pessoa coerente, né? Então, eu espero que vocês entendam e percebam que é muito melhor vocês receberem práticas e conteúdos aqui que eu trago também, né? Coerentes e verdadeiros, realmente com uma energia positiva, né? Do que uma quantidade surreal de vídeos, né? Porque as pessoas que assistem todos os dias mesmo são poucas, né? Todo dia é difícil, né? E até para que eu possa realmente emanar essa energia positiva para vocês, né? Que nem o vídeo de ontem, por exemplo. O vídeo de ontem, ele não tá ótimo tecnicamente falando, né? Porque, enfim, teve muita variação de luz, teve ruído, um pouquinho de barulho do vizinho, né? Mas eu tava tão plena gravando, tão feliz de estar ao ar livre, tão grata de estar lá com o sol, que no fundo é isso que importa, né? Pelo menos pra mim é isso que importa, né? Mas então é isso, gente. Agora o Yoga de Pijama, ele vai começar a rolar 3 vezes por semana, então eu vou postar na segunda e na quarta às 6 da manhã para acordar e praticar, e nas sextas ao meio-dia, isso horário de Brasília, né? E eu falei sobre isso no Instagram, perguntei pro pessoal se ia fazer diferença e tal, e aí surgiu uma pergunta assim: ai, mas você falou, né, que era bom praticar todos os dias, e agora você vai começar a postar só 3 vezes na semana? Gente, assim, não é como se não tivesse, tipo, 70 yogas de pijama aí pra vocês fazerem, sabe? Tipo, não é porque eu não posto todo dia que você não precisa fazer, que você não vai ter, né, prática todo dia. Olha lá quanto já postei, tem muito, né? Eu nunca disse, sempre falei que é importante a prática diária, mas eu nunca falei que ela tinha que ser inédita, né? Aposto que você nem lembra das primeiras posturas lá do yoga de pijama 1, do yoga de pijama 2, nem do 20 você deve lembrar. Então é muito legal vocês poderem também voltar lá. Se você tá super engajado, tá vendo todo dia, tá olhando os vídeos e praticando, volta uns vídeos lá que, ó, vai ser maravilhoso pra você. A repetição também é muito boa. E além disso, né, gente, eu dou aula todos os dias, tipo umas 5 aulas por dia. Então você também pode ir fazer aulas comigo. Agora, a parte marqueteira, né, lembrem que eu dou aulas online também. Você pode saber um pouco mais clicando na descrição desse vídeo.
Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Eu fui aqui completamente sincera, completamente aberta com vocês. E seguimos juntos aí, tá? Só com um pouquinho menos de frequência, com um pouquinho mais de equilíbrio, certo? Muito obrigada por assistirem. Beijo, beijo!